Oi pessoal da Oficina do Estudante, aqui é o professor Rogério, vou dar uma dica para o vestibular. A dica de hoje, ela está relacionada à questão de conceitos históricos. É uma dica bem simples que pode fazer a diferença. É a questão da diferença de conceito de revolução com reforma. Esse conceito, ele é fundamental para a análise de acontecimentos históricos. Vamos começar com a questão de revolução. Revolução é algo que tem uma transformação completa. A infraestrutura da sociedade, ela se altera e uma nova ordem ela é colocada, suplantando uma ordem antiga. Já a questão da reforma é um pouco diferente. Por quê? Não ocorre essa transformação. Com reforma, você tem algumas mudanças, mas não uma transformação completa. O melhor exemplo que eu posso dar nessa questão conceitual pode ser envolvendo uma construção ou uma reforma de uma casa. Quando você tem um prédio antigo e simplesmente derruba tudo, você constrói um novo, então você está fazendo uma revolução nesse local. Já se você tem aquele prédio antiguinho, tá, e você simplesmente decide arrancar uma parede ou outra, fazer uma pintura, fazer algumas melhorias, você tem uma reforma. Por quê? Os pilares, a base foi mantida, você só muda uma coisinha ou outra. Com essa questão bem simples, conceitual, a gente pode aplicar a conceitos históricos e também a acontecimentos. Vamos dar alguns exemplos, tá? A questão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa recebe esse conceito de revolução porque realmente muda completamente as estruturas de uma sociedade. Aquela estrutura do antigo regime baseado no absolutismo, no mercantilismo, na sociedade dividida em estados, ela vai dar lugar a um outro tipo de estrutura social, uma estrutura mais burguesa, uma estrutura com igualdade jurídica, todos passam a ser iguais perante a lei. Então, o importante, quando ocorre uma revolução, ocorre transformação. Já a questão de reforma é bem diferente. Vou dar um exemplo. Reforma Gloriosa de 1688. Ocorre na Inglaterra, tá? E o que vai acontecer? Não tem uma revolução, porque as transformações não são completas. Se mantém o rei, beleza. O rei, ele vai ter poderes limitados pelo Bill of Rights, pela aquela declaração de direitos, mas ele continua lá. Inclusive, muitas vezes, ele vai tentar testar a sua autoridade sobre a sociedade. Então, o que acontece? Na Revolução Gloriosa, que ela não vai ser uma revolução. Tem essa terminologia, mas conceitualmente em história, é um erro. Por quê? Na verdade, foi uma reforma. Mantém-se, de certa forma, o antigo regime na Inglaterra, porque o rei continua. Agora é uma monarquia constitucional, mas continua tendo a presença do rei, continua mantendo praticamente as mesmas estruturas anteriores. Se fosse uma revolução, teria sido diferente. O rei teria perdido a sua posição. Outra questão que é bem interessante na questão histórica é sobre a Revolução de 1964, ou mais conhecido como golpe militar. Os militares chamam de revolução. Nós, historiadores, na verdade, chamamos de golpe. Por quê? Revolução muda tudo. Dos militares, a infraestrutura continua praticamente mesma, porque a elite continua no poder. Não tem essa transformação. As classes sociais não se alteram. Inclusive, durante o período militar, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. É o chamado milagre econômico brasileiro. Então, na verdade, o golpe militar, ou que é muito chamado de Revolução de 64 pelos militares, ele pode ser encarado como uma reforma. Por quê? Na verdade, você tira um regime democrático, coloca um regime ditatorial, só que as estruturas mantêm-se as mesmas estruturas conservadoras, as estruturas que mantêm uma certa elite no poder. Então, pessoal, agora para vocês prestarem bem atenção, sempre percebam a diferença. Revolução, transformação completa. Reforma, alteração em alguns pontos dentro da sociedade. Então, essa é a dica de hoje. A diferença entre reforma e revolução num ponto conceitual. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.